O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, o jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Tem uma música muito bonita, certamente vocês conhecem, quem souber canta comigo, né? Que fala justamente do tema desse nosso terceiro dia. Quem souber canta aí. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão, no lar da Virgem Maria. Que não falte em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida que o teu trabalho lhe deu. E dessa vida nasce um grande exemplo do homem que se preocupou, que teve como missão trabalhar para sustentar a mãe do Salvador
e o Salvador. São José é exemplo de trabalho e bons frutos em Deus. Nós escutamos a primeira leitura e dentro dessa temática nós encontramos dois Josés. E tem coisas em comum ao José do Antigo Testamento com esse José que nós hoje recordamos. Os dois têm missão a cumprir. O José, o filho de Israel, da primeira leitura, ele tem a missão também de prover comida aos seus familiares que passavam fome. Se tornou alguém muito respeitado no Egito, por mais da situação anterior. Nós escutamos aqui que ele foi vendido, pelos seus irmãos, quase foi morto. E ele se compadece e no seu trabalho, na sua ocupação, provê comida à sua família. José, pai de Jesus, da mesma forma como cantamos, ele também se preocupa em prover comida ao Senhor. Os dois são sonhadores. José teve esse grande dom de interpretar sonhos, sonhava também e fazia do sonho uma comunicação com Deus. E José, pai de Jesus, como nós bem sabemos, ele teve que, através do sonho, saber da melhor forma de cuidar de Jesus numa terra estrangeira. Mas vamos nos prender justamente nesse trabalho. José, pai de Jesus, ele trabalha para alimentar aquele que se tornaria para nós o pão para a eternidade. Imagine José se ocupando dessa tarefa. E não foram anjos que proviam todo dia, batia na porta de José, ali dando comida. Não eram anjos, eram as próprias mãos de José, eram os próprios seios de Maria que alimentavam o Salvador. E essa é a missão deste grande homem, essa é a importância. E por isso que a igreja exalta essa missão. É por isso que a igreja percebe em José um trabalhador, um homem que dia e noite se ocupava em manter vivo o Salvador da humanidade. Já imaginou você nesse serviço, alimentando o Filho de Deus? Ele não deixou de modo algum faltar esse pão. Todo dia, certamente acordava mais cedo, atrasava de algum momento no almoço, porque se ocupava em seu trabalho. Talvez é só você se perceber, ou perceber em José, o seu trabalho também. Quanta dedicação temos que ter, que você deve ter no seu trabalho, quanta dedicação você teve para que todos os seus filhos crescessem com dignidade, não faltando nada às suas vidas. O trabalho é um desejo de todos nós. Todos nós temos essa necessidade de ocupar-se. Mas a gente bem sabe que o trabalho ainda é para poucos. Segundo o IBGE, nós temos aí quase 12 milhões de brasileiros desempregados. Agora, não imagine o trabalho só como uma ocupação. O trabalho, ele dignifica o homem e a mulher. O trabalho também mantém o homem e a mulher equilibrado diante da vida, uma vez que é um anseio, uma necessidade. Quem quiser, levante a mão. Quem aqui está desempregado? Levante a mão. Veja, se eu perguntasse para você, é ruim ficar desempregado? Com certeza, falar que sim. Quanto isso é perturbador. Mas nós vamos pedir a São José nessa noite que olhe por vocês, que desejam esse trabalho. Ele vai conceder com a graça dele. Trabalhar é questão de tornar-se importante também diante da família. Até porque uma das coisas que pesam nos ombros de uma mãe, de um pai, quando não está trabalhando, é ele ficar perturbado ao ponto de achar que está incomodando.
ou se percebe inválido, mas existe toda uma situação aí que não o favorece. Mas nós queremos confiar a São José este anseio. Trabalhar, agora todos cabem nessa fala, trabalhar para aquilo que é necessário. Trabalhar com a mente e o coração para aquilo que é essencial. Também trabalhar com justiça. Não é trabalhar de qualquer jeito, é trabalhar com justiça. José foi um trabalhador justo. O evangelho que nós escutamos apresenta trabalhadores injustos. Injustos. Foram dados a eles a confiança da vinha, e o que eles fizeram? Tomaram posse da vinha. Mataram 2 levas, de outros empregados, e no final matou o filho do dono da vinha. Ou seja, o que mais se fez presente na rotina de trabalho destes homens era a injustiça. Não se aposse daquilo que não é teu no seu trabalho. Lute, trabalhe para aquilo que lhe é devido. Fuja das tentações. Fuja. Tomar cuidado, porque um trabalho com ambição, com injustiça, afastado de princípios cristãos, também pode levar à morte. Se você insistir na injustiça no dia a dia do seu trabalho, certamente você pode se encaminhar a ser um criminoso. Primeiro, por estar roubando injustamente. Não existe roubo justo, Roubando o que não é teu. Mais uma chamada de atenção. Trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Saber ter equilíbrio na vida. Traduzindo, dar o devido tempo a todas as coisas da vida. Quantos filhos, quantas filhas, esposos, esposas, reivindicando, reclamando, olha, não tenho mais tempo, ou não tem mais tempo para mim. Faz da sua vida um eterno trabalho e acaba matando os nossos momentos. Às vezes traz até o trabalho para dentro de casa. Eu falo isso aqui lembrando um trabalho excessivo, que já sai da normalidade. Tomar cuidado desses excessos. Não viver para trabalhar, mas trabalhar para sobreviver para aquilo que é necessário, que muda muito. Aí diz a palavra Sagrada Escritura: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O que adianta conquistar muitos bens e perder a própria alma por uma ambição? Conforme São José, trabalhe com justiça, trabalhe a exemplo de São José, produzindo bons frutos, tendo boas atitudes. Por fim, consagre o seu trabalho, seja ele qual for, no que você se ocupa, consagre o seu trabalho. Você não é qualquer trabalhador, trabalhadora. Você deve ser um trabalhador consagrado a Deus. Consagre o seu trabalho. Trabalhe como um cristão. Trabalhar como um cristão não é necessariamente ficar a todas as horas do trabalho falando de Jesus. Dar testemunho de Jesus no trabalho é agir conforme Jesus. Trabalhe bem, ao ponto de seu patrão, os seus companheiros, companheiras de trabalho, reconhecerem em ti um cristão que trabalha com justiça. Esse é o melhor testemunho, essa é a melhor forma de dizer de Deus. A gente pode adotar um discurso embasado, certo de muitas palavras,
Mas se as nossas atitudes provam o contrário, aí cai em xeque qualquer discurso. Você é um trabalhador cristão. Fale com as suas atitudes. Leve as pessoas à fé pelo seu testemunho. Que as pessoas nos vejam trabalhando e voltem-se para Deus. Quando lhe faltar a lembrança de como você deve trabalhar, recorde este homem, José, que trabalhou, que se dedicou lá na carpintaria, ensinando o teu filho o sustento, ensinando o seu filho como ser justo na vida, como ser fiel no trabalho. Então, que São José olhe por nós, que São José nos ensine a trabalhar, que nos faça seguir o seu exemplo e trabalhar, produzindo os bons frutos em Deus, nosso Senhor. São José, rogai por nós.